Olá, tudo bom com você? Olha só, eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse comparar a sua primeira Bíblia, ou se você fosse trocar ela, você saberia qual escolher? Qual tradução você compraria? Se não, fica ligado nesse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas de como escolher a melhor Bíblia para você. Olha só, antes de mais nada, eu quero falar para você o seguinte. Quando você for comprar uma Bíblia, você tem que escolher uma Bíblia pela sua tradução, não apenas por ser uma Bíblia legal, uma Bíblia bonita. Nós sabemos que hoje no mercado existem inúmeras Bíblias diferentes, com a capa legal, com desenho bacana, diferente, mas você tem que escolher uma tradução legal para você, porque senão isso pode dificultar a sua leitura e isso pode fazer com que você até leia menos a Bíblia. Porque de repente é uma tradução mais difícil de ler, as palavras estão sendo meio difíceis para você. Então escolha uma Bíblia legal para você. Vamos lá, falando de tradução. Primeiro nós temos que entender o seguinte. As traduções hoje no Brasil, elas se dividem basicamente em três categorias. São elas: a categoria da equivalência formal, a equivalência dinâmica e a paráfrase. Na equivalência formal, então, nós temos a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. Então, o que seria essa categoria formal? Basicamente, quando o tradutor ele foi traduzir o texto original para o português, ele traduziu palavra por palavra para deixar o sentido mais fiel ao original, mesmo que algumas dessas palavras não são muito habituais no nosso português, no nosso cotidiano e na nossa rotina. Por isso que muitas vezes você tem na sua Bíblia algumas palavras difíceis de entender, difíceis de ler, e que muitas vezes você começa a ler e você já não entende mais nada. Por exemplo, algumas palavras como concupiscência, ósculo, libação, beneplácito. Isso são palavras que vêm bastante dessa categoria formal. É ruim? Não, é bacana, é legal, porque elas se aproximam muito do original. Mas, porém, para algumas pessoas, isso pode atrapalhar um pouquinho. Porque essas palavras, como elas têm um entendimento muito difícil na nossa língua, isso acaba atrapalhando a leitura, se torna uma leitura meio pesada, uma leitura meio trancada, sabe? Que não flui. Você lê, e daqui a pouco você não entende, você tem que retornar e ler mais um pouco. Então é uma tradução onde você precisa ter um certo cuidado. Na segunda categoria, nós temos a equivalência dinâmica. Nessa categoria, eu separei 4 traduções para você. São elas: a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a NVI e a NVT. E o que seria essa equivalência dinâmica? Do contrário da primeira, onde o tradutor pegou palavra por palavra e traduziu para que deixasse o mais próximo do original possível, nessa categoria, o tradutor ele pega essas palavras, mas ele tenta atualizá-las para que elas se encaixem um pouco mais no nosso contexto, da nossa língua de hoje. Então ele pega não só uma palavra, mas uma frase, ele vê o contexto dessa palavra e ele tenta se adequar para que a gente tenha uma leitura mais fluida, mais leve e que mesmo assim ela não perca a originalidade do texto original. Na realidade, hoje as Bíblias mais vendidas no Brasil são essas 4 Bíblias que eu falei para você. É as melhores para você ter em casa. E na terceira categoria nós temos a paráfrase. E na paráfrase eu separei 2 traduções para você. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Mensagem. E o que seria a paráfrase? Ela nada mais é que uma interpretação do texto bíblico. Nessa categoria, o tradutor ele interpretou o texto bíblico da sua maneira, a sua visão, para que você tivesse um entendimento mais rápido e mais fácil do que a palavra de Deus está falando nesse momento. Geralmente esse tipo de tradução bíblica ela é usada mais para leitura para jovens, para leitura de evangelismo, para quem vai ter o primeiro contato com a Bíblia, ou se você quer fazer o seu devocional em casa, você quer ter uma leitura mais leve, essa é uma boa tradução. Mas entenda que ela te dá uma interpretação mais profunda, onde ela não deixa assim tanta margem para você ter a sua interpretação. Então tome um pouco de cuidado com ela. Mas olha só, agora eu quero dar um exemplo na prática para você, qual é realmente a diferença de cada uma delas, para que você possa ver e analisar a qual se encaixa melhor com o seu perfil de leitura, ok? Olha só o que diz na Almeida Revista e Corrigida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A Nova Almeida Atualizada. Os desejos da carne, os desejos dos olhos,
A soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Agora olha só a nova tradução na linguagem de hoje. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, orgulho pelas coisas da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Você vê que ela já interpretou mais palavras para que você tivesse uma leitura mais leve e mais fluida. Mas agora olha só esse exemplo que eu vou dar agora. A Almeida Corrigida Fiel. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A NVT. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Mudou um pouquinho ali nos justificados, onde a NVT já troca por declarados justos. Mas olha só a diferença que vai dar agora na tradução da mensagem. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, alcançamos tudo isso com Deus. Você vê que na tradução da mensagem, praticamente, ele já interpretou esse texto para você. Foi quase como um comentário. Às vezes até fica um pouco confuso, mas para você entender essa diferença. Ela te traz uma interpretação daquele texto. Como eu falei, é legal, é bacana, mas você tem que tomar um cuidado. Você tem que usar essa Bíblia em determinadas ocasiões e para um estudo mais aprofundado, seria melhor você trabalhar com uma outra tradução, que chegasse um pouquinho mais próxima do original. Mas então, qual é a melhor categoria para mim ter? Isso depende muito da sua leitura. Eu aconselho sempre a ter 3 Bíblias, né? Uma de cada categoria. Você ter uma da categoria formal para você ter o seu estudo, você ter aquele tempo, né, de ler, reler, de repente pegar um dicionário, ver o que Deus está querendo falar com você naquele texto. Isso seria muito bacana. Mas seria bacana também você ter uma tradução intermediária, onde você pode ter uma leitura mais fluida, mais rápida, onde você pode levar uma palavra, onde você pode, de repente, usar para uma pregação, usar para um grupo de célula, que com certeza todos ainda vão entender essa linguagem que você está levando. E também é muito bacana você ter, sim, essa categoria da paráfrase também em casa, né? Por isso que eu indiquei essas 2 Bíblias, a nova tradução na linguagem de hoje e a mensagem. São ótimas Bíblias para você ter em casa. Porque se você quiser fazer uma leitura e você não estiver entendendo algo, com certeza, se você ler essas 2 traduções, você vai entender. Então, por isso que é importante você ter essas 3 categorias de Bíblia na sua casa, você não se ater só uma. Entenda que eu escolhi essas 6 Bíblias para você, mas existem muitas outras. Eu poderia citar a Bíblia King James, a Bíblia Viva, a Bíblia de Jerusalém, a Almeida século XXI, tradução brasileira. Existem muitas traduções, mas essas são as mais vendidas no Brasil e essas são as que com certeza você vai encontrar e que você não vai se arrepender de comprar elas, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, deixa seu joinha e até mais.